Bem, Conrado, mas quando o presidente da República, por exemplo, hoje ele teve uma fala em relação ao acontecido no último final de semana em Foz do Iguaçu, dizendo que os petistas foram muito violentos com o assassino, que inclusive está hospitalizado, chutando a cabeça dele. Ou seja, isso repercutiu muito na internet, inclusive as pessoas colocaram como se a agressão fosse algo mais grave do que a morte. Não acha que falta um discurso do presidente da República justamente mais ameno nesse sentido? Mas tu não achou grave o pessoal pegar um cidadão que tomou tiros no chão e ser chutado a sua cabeça? Para mim é muito mais grave uma pessoa atirar na outra e a pessoa perder a vida do que uma agressão. Eu acredito que a morte ela esteja acima da agressão física. Pô, mas os dois são... Não tem uma equiparação em relação a isso. A morte está num ponto absolutamente divergente Paulo, de uma agressão. os dois atiraram. Houve uma troca de tiros. Os dois se atiraram em ti. E depois que o cidadão tá no chão, morto já, esfacelado, vem mais 3 pessoas e pisam na cabeça dele. Olha só, senhores, é um horror o que aconteceu aquilo ali. Claro. Uma barbárie para todos os lados, tomara que não se repita, uma briga de final de semana, e a gente está vendo aí pelas informações que vão chegando, mais vídeos, tudo vai ficando mais claro, né? Essa grande construção. Agora, eu também me choquei quando eu vejo um cidadão que já tomou alguns tiros na rua, né? Tomou uns tiros, sendo ele culpado ou não, ser agredido daquela forma ali, a mim também me chocou. E acredito que todo mundo que viu Deixa eu questionar vocês. Extremamente chocado por tudo. Deixa eu questionar vocês em relação a isso, porque o presidente da República é a maior autoridade do país. Ele fala com ênfase em relação à agressão promovida pelos petistas, mas ele dá menos destaque à morte. Isso não é ruim? Geral? A morte em relação ao caso do último final de semana. Meu ponto é justamente esse. Inclusive, ele foi o primeiro a falar, olha só, essas violências políticas, não quero do meu lado. Não quero alguém que pensa assim, não quero do meu lado. Ao contrário do que o próprio Lula já tinha dito, agradecendo aqueles que jogavam os seus opositores na frente de caminhão em movimento, né? E foi, bateu palma, agradeceu, falou obrigado, não sei como é que eu vou te pagar, que o pagamento em dinheiro não será o suficiente para vocês. Quem que ele está inflando? A quem que ele infla? Aos seus próprios opositores a tomar essas medidas além do normal. Isso é o que a gente está vendo. Então a gente tem do lado um presidente da República que se choca, mas ele se chocou pouco, tinha que se chocar mais. Naquela troca de tiros, eu acredito que já foi chocante por si mesmo, mas aquilo ali é o além, é o abuso, é o excesso punível, né? Então essas são coisas que a gente tem que observar como um todo. Ao menos essa é a minha visão. Consta, eu vi que você queria falar, por favor. Não, meu ponto é esse, Paulo. E além disso, eu fiz um primeiro comentário breve para falar da fala do ex-presidente Lula. Sobre a fala do ex-presidente Bolsonaro, eu acho que eu concordo e assino embaixo de tudo que foi mostrado, pelo menos aí, nesse trecho. Ele mostra, por exemplo, que de um lado tem alguém que deu armas ao cidadão correto, ao cidadão trabalhador, honesto, e colheu uma queda de mais de 20% em homicídios no país. O PT entregou o maior nível de homicídios, de taxa de homicídios da história. Agora já caiu bastante e as pessoas estão mais armadas, né? Ele falou também sobre a Amazônia, há uma clara diferença aqui. O Lula realmente disse que quer compartilhar da Amazônia com o resto do mundo, isso é uma visão globalista. O presidente defende a soberania nacional. O atual governo realmente desmantelou a organização criminosa, disfarçada de reforma agrária, que é o MST, um braço armado do PT no campo, que sempre aterrorizou produtores rurais nesse país, e hoje estão com bem menos invasões, graças a um governo que não é cúmplice, que não é conivente desse tipo de crime, né? Então tem muitas coisas que estão deixando muito claras as demarcações de um lado a outro. Por isso que eu já disse aqui, né? Toda violência é condenável, e eu acho que o presidente condenou de forma muito clara, tá? Agora, a polarização é saudável. A polarização é muito saudável. É muito importante deixar claro para o eleitor que um lado defende Cuba, Venezuela, bandido armado e população sem arma. O outro lado não. O outro lado quer armar pessoas para poderem se defender dos bandidos. Eu acho que é uma clara diferença aí. O Piperno, o Lula não tem moral para falar da agressão dos outros, né? Eu disse ontem aqui que o Lula foi muito mal ao defender o vereador Maninho. Agora, nada se compara ao assassinato. Houve um assassinato, todo mundo viu, o sujeito foi lá 2 vezes, entrou matando. E, aliás, Paulo, talvez a mãe do rapaz que matou,
ela foi muito mais lúcida que o presidente da República. Até porque ela lamentou muito a polarização política e ela lamentou demais o que o filho dela fez. Até porque dói para uma mãe ver também o seu filho agora demonizado, porque ele aparece em rede nacional invadindo uma festa e atirando. Então, claro que para ela dói muito, provavelmente uma pessoa de bem. Mas ele não invadiu uma festa atirando, Piperno. Pois é, ele entra na festa atirando, sim senhor, ele entrou lá dando... Não, ele tá na rua, ele vê uma ameaça, ele começa a tirar da rua. Isso, e entra na festa atirando. E entra na festa atirando para onde ele foi... Todo mundo viu o mesmo vídeo, Piperno. Para onde ele foi 2 vezes. Ele foi lá 2 vezes. Mas ele não foi... Ele chega na festa, ele fala alguma coisa, ele toma uma pedrada, Piperno. Ele foi lá 2 vezes. Piperno, tá todo mundo vendo todos os vídeos. Tu não pode falar uma coisa fora do vídeo. Tem um vídeo para as pessoas verem. Então, todo mundo viu que ele foi lá 2 vezes. 2 vezes. Vai lá, primeira vez, você viu que tinha outra pessoa armada. A mulher do rapaz foi lá pegar uma arma. Olha, ela é policial. O rapaz entra atirando... Piperno, ele vai lá entregar a mulher dele, ele é recebido, ele deve falar alguma coisa ou não, desconheço o diálogo, não temos como ouvir. Alguém deu uma pedrada na cara dele. E ele não deu uma pedrada na cara dele, não foi na cara dele. Foi o negócio que passou lá por cima. Porque ele foi lá, provavelmente disse alguém atirou algo e ele sai atirando. Ele entra atirando. Ele não sai atirando, Piperno. Ou seja, agora vamos normalizar alguém invadir uma festa do outro e sair atirando. Mas o ponto é o seguinte, o que esse senhor foi fazer na festa? Exatamente, o que ele fez? Ele foi 2 vezes? Essa é a pergunta que a gente tem que discutir. Que a gente tem que ver. Até a informação que se tem é que a esposa dos 2 atiradores tinham conexões, eram amigos, inclusive era convidada na festa. Agora, essa informação que a gente... Eu chamo a atenção para o depoimento da mãe do rapaz, para a mãe do assassino. Então ela tem muito mais lucidez que o presidente da República, por exemplo, que em momento algum, por exemplo, ofereceu as condolências aos familiares, né? Ele, um dia depois, lamentou porque a esquerda já fez isso, como se só a esquerda tivesse feito isso no Brasil. Eu lembro ao presidente que, olha, tem muita gente da esquerda que já foi em cana, censurado, torturado, morto nas cadeias, né? Mas, pelo menos nos últimos 90 anos, para a gente não voltar tanto assim no tempo. Então, acho que o presidente precisa também mergulhar melhor na história em relação a isso. Agora, também não adianta o presidente ficar recuperando tudo que foi lá atrás e o lado dele tem as mãos muito mais manchadas de sangue para poder inventar uma narrativa para um crime que aconteceu anteontem e que ele tinha que ter lamentado. O grau de narrativa da esquerda é um negócio impressionante. Foram o quê? 400 comunistas que morreram ou desapareceram em 21 anos de regime militar. Morrem 70 mil pessoas por ano no governo do PT. Não morrem 70 mil pessoas, Constantino. Mais, não morre. Né? Não morrem 70 mil pessoas. E tem uma coisa. 68 mil. E não morre ninguém por ação política. E naquele tempo, além desses torturados mortos pelo Estado, né, pelos assassinos fardados, também tinha um crime comum. Política. Se matava bastante. Agora, 400 pessoas em 21 anos. Num país de mais de 200 milhões. Eu diria para você que, então, oficialmente, né, segundo os números oficiais, isso aí, muita gente desaparecida, que você não tem notícia, muita gente que sumiu, e tem mais uma coisa, milhares e milhares de presos e torturados. Isso é normal. Como a esquerda, eu tiro meu chapéu e aplaudo uma coisa. Nós estamos na Jovem Pan discutindo essa baboseira. Quer dizer, é impressionante. Isso, exato. Porque o irresponsável que está na presidência da República... É impressionante. Perfeito. Constantino, perfeito. Nós estamos aqui porque tudo porque o irresponsável que exerce poder, ele vai no passado para tentar justificar um crime que aconteceu domingo. Concordo do presidente mais do que deveriam. Assunto encerrado.